Fala, galera. Então, a gente vai sair para jantar agora. E aí resolvi passar rapidinho aqui para fazer um periscope, né, Laís? Com a Laís aqui junto com vocês. Para matar a saudade, trazer algumas dicas boas de direito tributário, bem rapidinhas. Tem que ser rápido hoje, a gente vai sair para jantar agora. Vou botar pausa aqui. Sonzinho gostoso da Katy Perry, né? Então, galera, olha só. A gente vai dar uma conversada hoje sobre um tema muito importante do direito tributário na Constituição, tudo bem? Que é o tema dos benefícios fiscais que o Constituinte concede aos exportadores. Benefícios fiscais na exportação. Você vai ficar aqui comigo, Laís? Sim. Vai participar do periscope com o papai? Claro. Isso, tá linda com essas trancinhas e com essa orelhinha da Minnie, né? Ela é a minha princesa, meu amuletinho da sorte, meu grudinho, né? Então, minha gente, ó, um brinde a todos vocês, às futuras aprovações, a vocês, suas famílias, que o bom Deus sempre derrame a bênção protetora sobre cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês e vamos para um bate-papo muito bacana aqui, tudo bem? Um Pinot Noir californiano aqui, um Free Brothers, um vinho muito bacana aqui americano. Vejam bem, meus amados, o tema que nos une hoje é benefícios fiscais dados pelo Constituinte aos exportadores. Eu, grande, amo direito, vamos, se vocês compartilharem, a gente aumenta esse público. Vamos lá, amo direito, alô Marquinhos, alô galera, alô Fortaleza. Bom, o que eu vou pedir a vocês agora? Que parem as mensagens, tá certo? Grande Fabrício Bastos, agora que eu vi meu querido amigo, o professor Fabrício Bastos, o tio Fabrício, filha, pai da Valentina, ele tá aqui vendo a gente, né? Fabrição, sumidade em processo civil, beijo pra você aí. Alô, galerinha, Valentina mandou beijo, Laís, ó. O tio Fabrício aqui, Valentina mandou beijo, manda um beijo pra Valentina. Beijo. Isso. Galerinha, o que eu vou pedir a todos vocês aí no Brasil? Que vocês parem as mensagens, tá certo? Pra gente poder fazer esse bate-papo bem rápido, tudo bem? Como é, Laís? Só coraçãozinho. Só o quê? Coraçãozinho. Isso, viram, Laís? Só coraçãozinho na tela, tudo bem? Só coraçãozinho na tela. Vou pedir a todos vocês que cessem as mensagens, tá certo? No máximo, convidem os seguidores de vocês. Isso aí que a professora Jaqueline Elian acabou de fazer, ó. Vem aqui com o dedinho, clica aqui nesse bonequinho, convidar seguidores. Vamos trazer essa galera do Brasil toda aí para dentro do Periscope, o Pedriscope, né? O Periscope do PB, periscopetando como ela diz. Como é? Né? Então vamos fazer um bate-papo rápido aqui. Então vou pedir a vocês que cessem as mensagens, tudo bem? Cessem as mensagens. Só coraçãozinho, convidem os seguidores e vamos embora. Minha gente, olhe bem. O Constituinte ergueu algumas normas constitucionais super importantes que protegem os exportadores para favorecê-los saudavelmente com a desoneração fiscal, reduzindo a intensidade da carga tributária. Existem algumas normas na Constituição, ditá-las-ei para vocês já, explicá-las-ei e ditaria os dispositivos para que vocês possam fazer os apontamentos nesse periscope de hoje à noite. Existem algumas normas na Constituição super importantes que protegem os exportadores, desonerando a carga tributária. Antes que eu comente essas normas aqui com vocês, é preciso salientar em preliminar qual é a razão de ditas normas existirem na nossa lei fundamental. Por qual motivo o Constituinte ergueu algumas normas que protegem os exportadores, diminuindo a carga tributária, reduzindo o impacto fiscal na exportação? Por quê? Entendam, a razão inspiradora das normas constitucionais que eu vou comentar com vocês agora, que beneficiam os exportadores, a razão inspiradora desse catálogo de normas constitucionais super importante é de simples compreensão. Vejam só, o Constituinte enxergou que era importante incentivar os estabelecimentos exportadores, os contribuintes que optam por destinar a sua atividade ao comércio exterior. O Constituinte entendeu que incentivar a exportação significa captar clientes, consumidores para o nosso país. Incentivar a exportação é captar euro, dólar, iene, libra, pound, é trazer a moeda estrangeira para remunerar os empresários brasileiros.
é trazer o capital internacional para dentro da economia brasileira, aumentando a sustentabilidade da economia, aumentando a potencial margem de lucro dos empresários, gerando emprego no país. O Constituinte entendeu que era preciso incentivar a exportação. No momento especial, 1988, promulgação da Constituição, no momento especial que era o momento da globalização, da abertura de mercado, do boom da internet chegando, a grande, eu diria, epopeia que a gente viveu dos anos 90, o final da Guerra Fria, o final do Muro de Berlim, a queda da Muralha da China. Então o Constituinte percebia, professora Isabelle Gravatar, linda, maior professora de processo do trabalho desse país, bem-vinda aqui ao nosso Periscope do PB, periscopetando geral. O Constituinte percebeu ali em 88 que era fundamental incentivar as exportações, para trazer o capital estrangeiro, para aumentar a potencialidade de produção no Brasil. Ao invés de vendermos só no país, que passássemos a vender para todo... Olha, minha professora Lúcia Glioche, querida, fui aluno da professora Lúcia, magistrada, querida, que audiência nobre, um beijo. Minha professora querida Lúcia Glioche, irmã da querida professora Angélica Glioche, da Patrícia Glioche e filha do desembargador Glioche, meu professor na faculdade. Que audiência bela aqui, nossa, que orgulho para mim receber tanta gente nobre aí presente, tudo bem? Então vejam, o Constituinte ele percebeu a importância de se estimular a exportação para que a médio prazo a gente pudesse com 10, 15 anos fazer com que o Brasil se tornasse uma potência exportadora, uma potência fornecedora que gerasse o quê? Fidelização de clientela internacional e trouxesse consumidores do mundo inteiro para consumir na indústria brasileira. No momento em que eu consigo expandir a exportação com sustentabilidade, com estabilidade, eu consigo gerar contratos duradouros, eu consigo fazer com que distribuidoras internacionais passem a comprar na Zona Franca de Manaus, nas fábricas de São Paulo, no Nordeste brasileiro, no Polo Fabril nordestino. Então eu consigo aumentar o potencial de sustentabilidade da economia. Então o Constituinte tomou uma decisão, isso foi muito debatido na Assembleia Constituinte, incentivar os exportadores, e um dos meios para incentivá-los era diminuindo a carga tributária. Então a gente encontra na Constituição alguns dispositivos que vão pregar a proibição de incidência de alguns tributos na exportação. E é muito importante que vocês tenham o conhecimento disso. Tá? Um beijo aí para a galera do Curta Jurídica, meu grande amigo Vinícius. Alô, Vene. Um beijo. Então, observem, meus amados. O que fez o Constituinte? Ele ergueu um conjunto de normas, de talazei aqui para vocês, por via das quais ele vedou a incidência de certos tributos na exportação. Repito, qual foi a intenção? Incentivar os exportadores com preços competitivos, preços não excessivamente onerados pela inserção de tributos em demasia. Do momento em que o Constituinte veda a incidência de tributos em excesso na exportação, ele gera o quê? Um barateamento dos preços, ele proporciona ao exportador preços competitivos, para que o exportador brasileiro entre em condições de disputa real com os fornecedores fortes da Ásia, dos tigres asiáticos, ok? Sou fã também de vocês, Curta, estamos juntos. Em breve vamos anunciar a formalização da parceria aí. Então, vejam bem, a intenção do Constituinte está clara. Incentivar a exportação para atrair o capital estrangeiro, para atrair a fidelização da clientela internacional e, com isso, estimular, duplicar, triplicar a potencialidade fabril no país. Do momento que eu tenho mais clientes internacionais, eu preciso fabricar mais. Uma coisa é eu só vender no Brasil, uma coisa é eu precisar vender para fora, são novos clientes. Então eu aumento minha produção industrial, com isso eu aumento a produção de matéria-prima, eu aumento a geração de emprego na roça, eu diminuo o sem terra, eu diminuo o assistencialismo, gerando emprego, eu gero arrecadação, eu gero imposto de renda, então enfim... Quais são essas normas constitucionais? Tá? Quais são essas normas, onde elas estão, em que dispositivos? As normas que vão incentivar os exportadores. Vamos lá, prestem atenção. Primeiro ponto. O Constituinte vai vedar a incidência dos impostos indiretos, IPI e ICMS, na exportação. Tome nota que isso cai muito. Meu grande amigo Caio, um beijo aí em Brasília. Então, tome nota que isso cai muito. Cai muito. Valeu, Tami. Muito obrigado pelo carinho. Aprovadíssima. Né? Anote aí. Não incide IPI e não incide ICMS na exportação. Nós temos dois dispositivos, vou ditar aqui os artigos, na Constituição que proíbem a incidência do IPI e do ICMS. Então, qualquer prova que vocês vierem a realizar, qualquer seminário que vocês estiverem participando, qualquer debate que vocês venham a interagir, qualquer artigo que vocês queiram publicar, lembrem, não incide IPI, não incide ICMS na exportação. É dizer, se determinada fábrica no Brasil, se determinado estabelecimento industrial pátrio opta por exportar aquilo que se industrializa, ele não vai pagar IPI. Quando ele produz o produto industrializado e após industrializá-lo opta por comercializar para o exterior, não incide IPI nessa operação de comercialização para o exterior daquilo que se industrializou.
É dizer, a indústria brasileira ela é imune à incidência do IPI. O Constituinte veda a incidência do IPI na exportação. Nessa toada, tome nota, isso cai muito em prova, todo e qualquer estabelecimento industrial brasileiro, ao direcionar as suas vendas daquilo que industrializou para clientes no estrangeiro, não incide o IPI. A gente trabalha com a regrinha de não incidência, constitucionalmente qualificada. Pegou tua caneta para poder anotar? Pegou a caneta? Já fez o seu caderninho do Periscope 2016 do PB? Pegou a caneta para anotar o apontamento de hoje? Anota aí, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. 153, parágrafo 3º, inciso 3. Lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição, vocês vão encontrar a previsão de que não incide IPI nas exportações. Portanto, qualquer prova que vocês fizerem, os estabelecimentos industriais brasileiros, quando industrializam e comercializam a produção industrial brasileira para o exterior, não incide IPI. Obrigado, Kel. Obrigado pelos corações. Valeu, galera. Então, vamos lá. Além do IPI, não incide também o ICMS na exportação. E aí é irrelevante se quem está exportando é um estabelecimento industrial ou não. É irrelevante se o que se está exportando é algo que se acabou de industrializar ou não. Qualquer que seja a exportação. Desde dezembro de 2003, qualquer que seja a exportação, não incide ICMS por força de uma norma constitucional imunizatória. Desde dezembro de 2003, nós passamos a ter imunidade tributária em qualquer exportação. Entre 88 a 2003, nós não tínhamos imunidade em qualquer exportação. Mas a partir da emenda constitucional 42, de 19 de dezembro de 2003, já se vão aí 12 anos, a gente passou a generalizar que qualquer exportação é imune à incidência do ICMS. Tome nota, por favor, que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, 155, segundo 10A da Constituição, ele abriga a norma vedatória que proíbe a incidência de ICMS em qualquer exportação. Os exportadores, portanto, são beneficiados com a norma constitucional proibitiva da incidência de ICMS. Não custa lembrar, para quem estudou comigo agora recentemente, fez o meu módulo de direito tributário, fez o curso comigo da segunda fase do exame de ordem, que é um curso super verticalizado, os alunos que estudam comigo para as procuradorias, não custa lembrar que entre 1988 a 2003, o dispositivo constitucional citado não previa imunidade em qualquer exportação. Relembremos-nos que entre 88 a 2003, esse dispositivo, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, ele dizia que não incidiria ICMS em algumas exportações, não em todas. Não incidiria ICMS na exportação de produtos industrializados, lembram das aulas? E ainda assim, somente os produtos industrializados elaborados. Rememoremos que entre 88 a 2003, o Constituinte não imunizou de ICMS as exportações de matérias-primas e as exportações de produtos industrializados semi-elaborados. De 88 a 2003, a Constituição só vedava a incidência de ICMS nas exportações de produtos industrializados elaborados. Vocês que fizeram recentemente a prova da segunda fase do AB, a galera que vai fazer PFN amanhã, cansei de explicar isso exaustivamente, que as exportações entre 88 a 2003, as exportações de matéria-prima e as exportações de produtos industrializados semi-elaborados não eram imunes. A imunidade era apenas para as exportações de produtos industrializados elaborados. Não obstante, com o advento da emenda 42 de 19 de dezembro de 2003, nós alteramos o texto da Constituição e demos nova redação ao 155 segundo 10A. E o 155 segundo 10A ganhou nova redação, passando a determinar a não incidência de ICMS em qualquer exportação. Passamos, portanto, a ter imunidade de ICMS em qualquer exportação, e essa é a regra que vale hoje. De 19 de dezembro de 2003 para cá, qualquer exportação, imunidade tributária. Portanto, vejam que a gente tem imunidade de IPI e de ICMS na exportação. A imunidade do IPI você já tomou nota. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. A imunidade do ICMS, 155, parágrafo 2º, inciso 12. A linha A. Para quem já estudou comigo mais a fundo, vai se lembrar, não é o caso agora aqui, que aqui é uma dica rápida, mas entre 1996 até 2003, naquele intervalo de quase 8 anos, entre 96 a 2003, com o advento da Lei Complementar 87 de 96, até antes da Emenda Constitucional 42 de 2003, eu ensinei a vocês que entre 96 e 2003, as exportações que não tinham imunidade de ICMS ganharam, regra,
de não incidência legalmente qualificada. Lembrem que entre 96 a 2003, aquelas exportações que o Constituinte não imunizava ficaram protegidas pela norma de não incidência legalmente qualificada, do artigo 32 da Lei Complementar 87 de 96. Ensinei isso a vocês recentemente na segunda fase tributária do exame de ordem e nos meus módulos para procuradorias. Entre 96 a 2003, prevaleceu a aplicação do artigo 32 da Lei Complementar 87, que proibia a incidência de ICMS nas exportações não abrigadas pela imunidade. É que, repito, em 88 a Constituição só deu a imunidade em algumas exportações. As exportações de produtos industrializados elaborados. Não existia imunidade nas exportações de matéria-prima e nas exportações de produto industrializado semi-elaborado. Entre 88 a 96, inclusive, cabia a tributação. Em 96, a Lei Complementar 87 trouxe uma regrinha legal, infraconstitucional, dizendo: não incide ICMS nas exportações de matéria-prima e de produtos industrializados semi-elaborados. A partir de 2003, com a emenda 42, isso é o que vale hoje, e desde 2003, isso é o que vale há 12 anos. Hoje, qualquer exportação tem imunidade tributária. Então, bom, a gente tem, portanto, benefícios fiscais constitucionais aos exportadores, para que eles não sofram a superoneração e tenham preços competitivos, convidativos e consigam se inserir no mercado internacional como os bons fornecedores que são os fornecedores brasileiros. Não incide IPI quando a indústria brasileira industrializa e exporta. 153, parágrafo 3º, inciso 3. Não incide ICMS em qualquer exportação. 155, segundo, 10A. O exportador ainda goza de um outro benefício no mundo do ICMS, que é a chamada manutenção do creditamento. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição, ele tem duas partes. Na primeira parte, ele traz a imunidade na exportação. Quando o exportador exporta, não incide ICMS. Mas o mesmo dispositivo, 155, segundo, 10A, na parte final, consagra um segundo benefício. O exportador, além de ter imunidade na exportação, ele tem um outro benefício. O benefício de poder se apropriar dos créditos que foram gerados com pagamento de ICMS nas operações anteriores à sua exportação. É dizer, se eu sou uma exportadora, ao exportar para os meus clientes no exterior, eu não pago ICMS, eu tenho imunidade. Agora, tudo o que pagaram de ICMS nas operações internas do Brasil antes de mim, matéria-prima vendida do produtor rural para a fábrica, da fábrica para a distribuidora, da distribuidora para a minha exportadora, todo o ICMS pago nas operações anteriores, eu posso creditar e eu me aproprio desse ICMS, não precisando estorná-lo, mesmo sendo imune de ICMS na exportação. É dizer, eu exporto e não tenho débito de ICMS, eu sou imune. E eu posso me apropriar dos créditos referentes ao valor do ICMS pago nas operações anteriores à minha. O Constituinte me dá esse benefício da manutenção do creditamento para que eu possa aproveitar esse crédito. Ora para utilizá-lo abatendo débitos de outras operações internas que eu faça no Brasil, ora para cedê-los, fazendo cessão de crédito ICMS, vendendo ICMS no mercado, nos termos das regras estabelecidas no artigo 25 da Lei Complementar 87 de 96, que regula a cessão de crédito de ICMS. Então, o exportador, além de ser imune ao IPI, além de ser imune ao ICMS, ele pode ainda se beneficiar do aproveitamento dos créditos. Ele pode fazer o creditamento dos valores que foram pagos de ICMS nas operações anteriores à sua operação de exportação. O exportador também tem imunidade de contribuições sociais, ou CIDs, sobre as receitas que ele ofere em razão das operações de exportação. Quando ele exporta seus bens para clientes no estrangeiro, ele não se sujeita à incidência de contribuições, seja para o custeio do Estado Social, e aí seriam as contribuições sociais, seja para o custeio das atividades que o governo federal desenvolve de intervenção no domínio econômico, as CIDs. Não incidem CIDs nem contribuições sociais sobre as RDEs, receitas decorrentes da exportação. É dizer, quando eu exporto e comercializo o meu produto, a minha mercadoria, o meu serviço para o exterior, a receita que eu aufiro exportando é blindada contra a incidência de contribuição social ou de CID. Não incidem contribuições sociais e nem mesmo contribuições para o custeio de intervenções no domínio econômico sobre receitas decorrentes da exportação. É dizer, exportei e oferi uma receita de R$1 bilhão. A entrada dessa receita no Brasil é imune às CIDs e às contribuições sociais. Todavia, grande ícone, maior professor de direito do consumidor do Brasil, junto com a professora Cláudia Lima Marques, o professor Renato Porto está aqui ao vivo, audiência nobilíssima, olha que audiência a gente está tendo hoje. Renato Porto, maior professor de direito do consumidor do Brasil, um ícone, um grande coach. Viu aí, Renatão, o nome que a gente está usando? Periscoach.
né? O periscope aqui do PB, o Pedriscope, o periscope, periscopetando, tá. Te amo, cara, tu é sinistro. Isabelle Gravatar, professora de processo de trabalho, autora da segunda CLT mais vendida do Brasil. Olha só que show, galera. Olha o nível dos professores que estão assistindo essa aula. Isabelle Gravatar, de processo de trabalho, Renato Porto, direito do consumidor, direito civil. Só fera. Vale a pena vocês seguirem, viu, galera? Quem tá aí assistindo ao vivo, siga esses dois professores que eles são violentos demais. São muito, muito fera. Renato Porto, Isabelle Gravatar, assistam que eles são muito ninjas, muito acima da média. Professores de um altíssimo nível, top, são camisas 10. E me dão a honra de fornecerem suas agendas para ensinar no Portal F3 para os alunos do portal. Eu tenho muito orgulho de ter Renato Porto e Isabelle Gravatar na minha equipe de professores. São dois amigos, dois ícones, professores muito, muito acima da média. Valeu? Vamos lá, Paty, vamos lá, Cirlane, vamos fechar aqui a aula. Tá na hora de encerrar que eu tenho que almoçar, tenho que jantar, né? Jantar com Laís, com Lu, com Pedroca e a professora Beatriz Abraão, a Bia, viu, Beli? Renato, Bia tá me esperando para jantar, a professora Beatriz Abraão, aqui no Olive Garden, tá lá com o Marcelão e com o Artuzinho. E eu tenho que jantar com eles agora. Um brinde aí a vocês, nossos alunos e amigos, e um brinde aos professores do Portal F3 que estão presentes, Renato Porto, Isabelle Gravatar, um brinde. Um Pinot Noir aqui californiano, né? Maravilhoso aqui. Safra 2012, um vinho novo, um vinho ainda não maduro, um Free Brothers suave aqui, muito legal. Pra gente fechar, pegadinha Ultra Master Ninja. Renatão, minha casa tá aqui de portas abertas para você, irmão. É só você querer vir, a chave tá na sua mão. Tá? Você é meu parceiro, meu irmão, a casa é sua. Tá? Quando quiser vir com a família, é só avisar. Bom, galera, para fechar, para eu encerrar, cuidado com a pegadinha das contribuições especiais na exportação. Cuidado por um motivo. O exportador, ele tem imunidade de contribuições quando a receita entra, ok? Então ele fez a venda, a receita entrou, não incidem contribuições sociais nem CIDs. Todavia, se ao final do ano, levantado o balancete anual da empresa exportadora, se constatar que ela teve lucro líquido, anota isso, que isso cai em prova. Galera da PFN amanhã, isso aqui tem tudo para cair amanhã na PFN, tem tudo para cair amanhã na PFN, incide contribuição social sobre o lucro líquido dos exportadores. Anota isso, que se cair amanhã, vocês estão ouvindo aqui, ó, e a galera que não vai fazer PFN é testemunha que eu estou falando, hein? Se cair amanhã, incide CSLL, contribuição social do lucro líquido, contra as exportadoras. O Supremo, por 6 votos a 5, no julgamento espetacular, um voto incrível do então ministro Joaquim Barbosa, o Supremo, por 1 voto de diferença, pacificou que a imunidade que os exportadores têm de contribuições sociais e CIDs na entrada da receita no Brasil não se estende para o momento posterior, que é aquele momento que se apura o lucro líquido. Então, se cair na prova da PFN amanhã, ou em qualquer prova que vocês fizerem, marca sem medo. Incide CSLL na exportação. A imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, a imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, não alcança a contribuição social do lucro líquido, tudo bem? Não alcança, ok? Isso, eu sei que é discursiva, caindo lá você comenta e explica. Você explica que o conceito de receita é diferente. Eu tenho vários amigos fazendo a prova amanhã, vários. Tem uma galerinha que eu treinei aí pra cacete, né? Tem uma tropa de elite minha, tem uns 15 aí que são meus cascudinhos aí, ex-alunos da minha segunda fase, que estão na específica da PFN e vão brocar, tá? Então, se liga nessa. Amanhã, se cair, ou em qualquer outra prova que vocês fizerem, a imunidade dos exportadores é para contribuições sociais e CIDs sobre a entrada da receita. Se no momento posterior, no balancete final da empresa, se avaliar que houve lucro líquido, a imunidade não alcança o lucro líquido, ok? Incide contribuição social do lucro líquido tranquilamente. E explica que o conceito de receita é diferente do conceito de lucro. A imunidade é quando dá a entrada da receita para incentivar o exportador, no momento em que ele apenas tem a receita entrando e ainda não se sabe quais são as despesas dele. Agora, se ao final se constatou que ele tem lucro líquido, o fundamento que o Supremo usou para definir a incidência da CSLL foi a capacidade contributiva. Tem capacidade contributiva. Tudo bem? Vamos embora. Por fim, o último. Os exportadores de serviços não têm imunidade tributária. A Constituição não deu imunidade de ISS. O artigo da Constituição, tome nota, o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1, inciso 2, desculpe, 156, parágrafo 3º, inciso 2, 156, parágrafo 3º, inciso 2, o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, ele é claro, ele diz que cabe à lei complementar excluir o ISS da incidência de prestações de serviços para o exterior. A Constituição não proíbe, ela delega a lei complementar que o faça. Nós não temos imunidade de ISS na exportação de serviço. Se alguém no Brasil presta serviço para o exterior, a Constituição não proíbe a incidência do ISS.
mas delega ao legislador infraconstitucional e traz a matéria para o crivo da lei complementar essa missão de dizer quando cabe e quando não cabe ISS na exportação. Anote, o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, não proíbe ISS quando se presta serviço para o exterior. O prestador de serviço para o exterior não tem imunidade de ISS. Todavia, o Constituinte disse, quem prestar serviço para o exterior, lei complementar regulará a matéria. Anote agora que isso aqui vale um diamante. O artigo 2º, inciso 1 e parágrafo único. Artigo 2º, inciso 1 e parágrafo único. Da Lei Complementar 116 de 2003, regulou a matéria. O artigo 2º, inciso 1 e parágrafo único, do Estatuto Nacional do ISS. O artigo 2º, inciso 1 e parágrafo único, da Lei Complementar 116 de 2003, determinou em que hipóteses incide e em que hipóteses não incide ISS quando se presta serviço para o exterior. Saiba que quem presta serviço para o exterior pode ou não incidir ISS. E quem regula a matéria é a Lei Complementar 116 de 2003, que é a Lei Complementar Nacional de Normas Gerais do ISS. Nas hipóteses em que não incidir ISS, quando se presta serviço para o exterior, o fundamento não é imunidade tributária. A expressão imunidade tributária a gente utiliza para que delineemos benefícios que vêm da Constituição. E para a prestação de serviço para o exterior, a Constituição não dá o benefício. A Constituição repassou à lei complementar a missão de fazê-lo. Logo, não é imunidade tributária. A categoria jurídica é outra. Quem presta serviço para o exterior não tem imunidade de ISS, ok? Agora, pode ter um benefício oriundo de lei e não da Constituição. E aí, quando assim for, falaremos de não incidência legalmente qualificada. Tudo bem? Bom, o artigo 2º, inciso 1 e parágrafo único da Lei Complementar 116 fazem o seguinte: se eu presto um serviço para o exterior e esse serviço gera resultados que se apuram, que se verificam no exterior, é dizer, eu presto um serviço para alguém que está no exterior, que vai utilizar o meu serviço no exterior, os resultados vão ser utilizados no exterior, não incide ISS. É a não incidência de ISS nas prestações de serviço para o exterior, quando o resultado, a benesse, a utilidade do serviço é realmente usufruída no exterior. Não incidência legalmente qualificada. Todavia, se eu presto um serviço para alguém que está apenas fisicamente no exterior, mas vai utilizar a benesse do meu serviço no Brasil, no fundo isso é uma pseudo-exportação, não é uma exportação. A pessoa só está fisicamente no exterior, mas o serviço que eu presto para ela é para ela utilizar no Brasil. Exemplo, alguém que vai fazer uma prova da OAB, uma prova de concurso, está morando no exterior, eu estou dando aula para ele. Ele vai voltar para usar o meu serviço no Brasil. Isso é uma pseudo-exportação. Então, incide ISS quando eu presto esse serviço para o exterior. O ISS somente não incidirá se eu prestar um serviço para o exterior que venha a realmente gerar resultados que se verifiquem, que se apurem no exterior, é dizer, a utilidade do serviço é usufruída pelo tomador do serviço, de fato, no exterior. Artigo 2º, inciso 1 e parágrafo único da Lei Complementar 116. Beleza? Bom, o último benefício, lembre, o imposto tradicional que incide na exportação é o imposto de exportação. O imposto de exportação, que é o tradicional imposto que incide na exportação, lá do artigo 153, inciso 2 da Constituição, 153, inciso 2 da Constituição, o IE é um imposto que incide na exportação, correto? O que a gente falou aqui foi para não acumular IPI, não acumular ICMS, não acumular CID ou contribuição social na entrada de receita em razão de exportação, a não incidência legalmente qualificada do ISS quando se presta serviço para o exterior gerando resultados que se verificam no exterior. Agora tem mais um benefício. O imposto de exportação, ele pode incidir nas exportações, ele incide sobre exportação. Só que o Constituinte faculta ao Poder Executivo, com a velocidade de um decreto, de um ato da CAMEX, Câmara que regula o comércio exterior, poder, sem passar pelo Congresso, excepcionando a reserva legal, através de um ato do Poder Executivo, reduzir as alíquotas e depois majorá-las de novo, do imposto de exportação. O imposto de exportação que incide sobre as exportações pode ter suas alíquotas reduzidas por ato do Poder Executivo, um decreto do presidente, uma resolução da Câmara que regula o comércio exterior, tudo bem? Para que eu tenha velocidade e possa reduzir com rapidez e dinamismo através de um ato do Poder Executivo, sem ficar curvado à necessidade de respeitar a morosidade do legislador, e então eu excepciono a regra da reserva legal e permito que o ato do Poder Executivo majore e reduza as alíquotas do imposto de exportação, o que igualmente ocorre com o II, com o IPI, com o IOF, aquele quarteto dos 4 impostos federais extrafiscais. Tudo bem, moçada? Bom, eram essas as considerações que eu queria trazer hoje. Deixo a vocês aqui o meu melhor sentimento de positividade. Desejo a vocês aí muita raça, muita garra, vocês que são estudantes, vocês que estudam para concursos públicos, estudam para o exame de ordem, vocês que são meus alunos, vocês que estão chegando para ser meus alunos. Desejo a vocês com muita sinceridade que vocês sigam forte, que vocês peitem de frente às adversidades da vida, que vocês não sucumbam nas dificuldades do percurso, que vocês lutem pelo sonho de vocês com muita garra, com muito amor.
e uma hora vocês chegam lá. Se vocês puderem, compartilhem aqui, ó. Façam o seguinte, vocês me ajudam dessa maneira. Venham aqui, ó, botem o dedinho aqui em cima, ó, no bonequinho e façam convidar seguidores, para que os seguidores de vocês conheçam o meu Periscope, conheçam o meu trabalho, conheçam minhas aulas gratuitas, para que eles possam também ter acesso a isso. Se você quiser saber como você pode me ajudar, é compartilhando aqui, é convidando os seus seguidores. É indo lá no meu Instagram e marcando os seus amigos. Meu Instagram, @PedroBarretoPB. E se eu puder deixar um pedido para vocês agora, para encerrar, é o meu pedido de fechamento aqui da aula. Os meus amigos da comunidade Amo Direito é a maior comunidade jurídica do Instagram, são quase 400 mil seguidores. Eles fizeram um post lá e vão fazer daqui a pouco um outro post sobre o meu trabalho, lá na comunidade Amo Direito. Se eu pudesse fazer um pedido a vocês, vocês que estão ao vivo comigo, vocês que estão ao vivo, se vocês puderem, entrem no Instagram Amo Direito, e lá num post que fala do meu trabalho, do meu Periscope, uma frase minha que vai entrar daqui a pouco lá, que eu mandei para eles. Curtam e comentem. Quanto mais você curte e comenta, mais você me ajuda a divulgar o meu trabalho. E se você puder, lá no Amo Direito, marque os seus amigos. Tudo bem? É uma maneira de você me ajudar e divulgar o meu trabalho para os seus amigos. Então, quanto mais curtidas tem, quanto mais comentários tem, mais aquele post aparece para outras pessoas no feed, na linha de notícias delas. Então, eu peço com todo carinho, com toda humildade a vocês, se vocês puderem, entrem lá no Instagram do Amo Direito, são meus parceiros, hoje nós somos parceiros formalmente e afetiva e espiritualmente. Entrem lá no Amo Direito, que é a maior comunidade jurídica do Instagram, e comentem e curtam e marquem seus amigos num post que tem sobre o meu trabalho, sobre o meu Periscope, tá bom? É a maneira que vocês têm de me ajudar. Muito obrigado, eu vou sair para jantar com a minha família, que Deus abençoe vocês, tem uma noite especial aí no Brasil, e eu brindo a tua vitória, brindo o teu estudo, brindo tua vida, brindo aqui simbolizando o sangue que o bom Jesus derramou na cruz por todos nós, entregando a vida dele pela nossa vida, para que vocês possam ter uma vida próspera, para que vocês, através dos estudos, possam ter uma construção de uma história de sucesso. São as minhas melhores intenções e deixo para vocês as melhores vibrações positivas. Um grande beijo a todos, fiquem na paz de Deus e até a próxima aqui no Periscope do PB, o Pediscope, o Periscope, Periscopetando. Valeu, galera! É só o papai fechar, pra gente que tá na hora da gente ir.